Bom dia, terceiro ensino médio. Que saudade de vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero poder encontrar vocês com toda a saúde do mundo, com paz, principalmente com energia e sempre dedicando ao máximo aos estudos, tá bom? Bom, gente, a aula de hoje de música à distância, a gente vai tratar de dois assuntos curtos, mas de extrema importância para quem está lidando com a música eletrônica. Os icônicos anos 80, que vai estar na apostila nas páginas 8 e 9, e o surgimento das raves, na página 9 e 10. Tá? Vamos tratar um pouquinho desses dois assuntos. O importante, a gente falar em música eletrônica atual, foi o surgimento do MIDI, Musical Instrument Digital Interface. O que quer dizer, o que significa, o que é esse equipamento? O MIDI nada mais é do que ele é um transmissor de dados de um instrumento para outro. Naquela hoje ainda é quase impossível você tocar dois instrumentos a mesma melodia, as mesmas posições, as mesmas notas, tudo com sons diferentes. O MIDI pode fazer isso. O MIDI, ele esdrúxulamente falando, você está tocando um teclado interligado em MIDI com um outro teclado. Esse MIDI vai fazer esse carregamento de dados de tudo que você tocou, gravou e vai passar para o outro teclado com os sons daquele teclado. Deu para entender um pouquinho? É isso que estava necessitando, introduzir mais instrumentos fazendo a mesma coisa, fazer uma conexão entre vários instrumentos para poder cada vez mais ter melodias, mais tipos de sons na música eletrônica. Então, vamos lá. Entre o final da década de 70 e no início da década de 80, o mundo ocidental interessado nas inovações tecnológicas que avançavam, surpreendendo a todos, inclusive nos músicos que procuravam aperfeiçoar cada vez mais a música eletrônica. Foi então que surgiu um equipamento chamado MIDI. Hoje é um instrumento menor, hoje é um equipamento menor, mas inicialmente foi bem grande assim, bem difícil de lidar. Hoje vende em qualquer casa de instrumentos. O MIDI foi criado no ano de 1983, após o fundador da Holland, Ikutaro Kakehashi, propor a ideia de padronizar a comunicação entre os Harvards de música. Foi então que surgiu o MIDI, um protocolo de comunicação destinado à comunicação, controle e sincronização de informações de áudio entre dispositivos como teclados, sintetizadores e processadores de som. Como eu disse agora anteriormente, ele vai simplesmente carregar os dados, gravar os dados do instrumento que você tocou e você vai poder utilizar esses mesmos dados no outro instrumento com o som daquele instrumento seguinte. E assim vai. Tudo isso o MIDI vai captando e vai formando a música eletrônica. O MIDI foi de extrema importância e o japonês Ikutaro Kakehashi foi quem revolucionou, foi ele quem deu a ideia de padronizar a comunicação entre os áudios de música, tá? Ele, lembrando bem que o MIDI não é um instrumento, ele é um equipamento de captação de dados de um instrumento para poder ser utilizado em outro instrumento, ok? Vamos lá. Synthpop. Synthpop é um estilo de música da música eletrônica, aonde a gente pode dizer que foi romantizado a música eletrônica. Também colocado com melodias mais suaves, utilizando músicas românticas, utilizando também lado a lado com bandas de rock que começou a utilizar instrumentos como guitarra, baixo, bateria, os próprios teclados. Então formou-se essa esse gênero de música chamado synth pop, muito famoso, muito conhecido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Exemplificado por bandas como Depeche Mode, Pet Shop Boys, entre outras, Eurasian, tantas outras bandas. Desde os anos 80 até os dias atuais, esse estilo usava como base os sintetizadores eletrônicos, isso aí é a base da música eletrônica, hein, gente? O sintetizador. E as tendências da então chamada dance music, com fortes influências nos conceitos criados pela banda Kraftwerk. Lembra da Kraftwerk? Que foi
considerado o pai da música eletrônica. Foram os primeiros a criar as primeiras músicas eletrônicas, mesclando elementos como o rock e o pop. No synth pop, o teclado e os sintetizadores são instrumentos predominantes, sempre, mas com participações de instrumentos originais de uma banda de rock ou popular, como guitarra, baixo e bateria. Gente, falar em música eletrônica não tem como não falar do surgimento das raves. Em meio ao fim da Guerra Fria, a queda do socialismo, o desmantelamento da União Soviética, a reunificação da Alemanha, surgiu o Westrosa, movimento contra a cultura europeu que pregava a amistosidade e a tolerância em contraponto ao pessimismo dark. O dark sempre foi aquele estilo de música para baixo, sempre pregando a negatividade, o quebra-quebra. E o acid house, como vem dizendo aí, já está pregando ao contrário. Já era um estilo de rock, punk, mas também foi utilizado na música eletrônica para poder pregar a amistosidade, o amor, etc. Continuando, nessa nova vibe positiva, o consumo de drogas como MDMA, que constitui o êxtase, e o LSD se difundiu na cultura da música eletrônica dançante, cujos usuários se viam envolvidos em um misto de euforia com pacifismo. Com a criação das raves, gente, a gente não pode negar que as raves teve o lado positivo, porque surgiu DJs, surgiu novos estilos de música, novos estilos de dança, mas também teve o lado negativo, que muitos jovens se perderam ali para poder aguentar uma festa dessa, que no mínimo durava 12 horas, dias após dias. O consumo de drogas e bebidas era muito grande, né? E isso aí espalhou no mundo inteiro, tá? A festa rave sempre foi uma festa onde a polícia sempre olhava com os olhos tortos, mas infelizmente sempre tem um lado negativo de tudo quanto é bom na cultura, não só brasileira como mundial. Festas geralmente ilegais, as raves foram de muita importância para o desenvolvimento da música eletrônica. Festas que geralmente aconteciam em locais afastados dos centros urbanos, regadas a bebidas, drogas e muita música eletrônica dançante, que dificilmente terminavam antes de completarem 12 horas de duração, levando muitos à total exaustão. Surgidos inicialmente no Reino Unido e na Inglaterra, as raves se expandiram para todo o mundo, tornando o trabalho dos DJs cada vez mais conhecido e procurado. Gente, aí tá uma ilustração de uma festa rave aí para vocês verem. A música eletrônica sempre foi conhecida como a música da balada, né? A gente não pode deixar de a gente não pode negar que isso aí tem a sua importância no mundo inteiro, a música eletrônica. Só que com o surgimento desses tipos de festa, rave, surgiram vários tipos de drogas, bebidas, quebra-quebra e muitas coisas ruins. Vou falar que a festa rave é uma festa, vamos dizer assim, importante? Não, não é uma festa importante. Existem várias maneiras de divulgar um estilo de música. A festa rave veio para denegrir, na minha opinião, para denegrir o estilo de música eletrônica. Mas, infelizmente, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto. Então, gente, isso foi a festa rave, vocês já ouviram falar disso aí. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho também sobre o que foi o MIDI. A importância que é o MIDI até hoje para a música eletrônica mundial. Então eu vou pedir uma atividade para vocês semana que vem, que vocês já sabem o estilo de trabalho que eu gosto, que eu quero. Eu queria que vocês explicassem para mim um pouquinho sobre Ikutaro Kakehashi, esse homem que foi o precursor do MIDI, ele que é o fundador de um dos melhores instrumentos até hoje, que é os teclados Roland. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse japonês, tá bom? Então eu quero a biografia dele, se tiver foto, quero uma capa, tudo na folha de papel massa ou na folha de sulfite, com fotos e principalmente a fonte, tá? Lembrando, manuscrito, tá bom?
quando a gente voltar nas aulas, eu vou conferir tudo isso aí certinho. Tá bom? Gente, terceiro ano, um abraço bem forte. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? E se Deus quiser, a gente vai estar todo mundo junto, forte, com saúde, sem nenhum problema. Se Deus quiser, todo esse problema vai passar. E espero que vocês se dediquem cada vez mais aos estudos, mesmo dentro de casa, que logo logo a gente vai estar aí rindo de tudo isso. Tá bom? Um beijo forte, um abraço bem grande para todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.